Soluções de Firewall com SD-WAN integrado e gerenciamento 100% na nuvem. Acompanhe agora o unboxing do MX64 da Cisco Meraki. Amigos e amantes da tecnologia, tudo bem com vocês? Fechando a trilogia da Cisco, no vídeo de hoje vamos falar desse nosso amigo aqui, o MX64 da Cisco Meraki. Mas caso você tenha caído de paraquedas direto nesse vídeo, não tem problema. Estamos fazendo uma sequência de vídeos explicando as características de alguns produtos da família Meraki da Cisco e quão maravilhoso é desfrutar de uma gestão 100% na nuvem. Se quiser assistir desde o primeiro vídeo, basta acessar o link que está no card aqui ao lado, beleza? Vamos às considerações. Abrindo a caixa do nosso amigo aqui, vamos ver. Basicamente, temos o nosso Firewall, certo? Esse Firewall ele tem basicamente 5 portas, né? Gigabit, Ethernet, onde tem uma porta específica para entrada, certo? Da internet e outras 4 portas que podem ser configuradas. Ele também tem uma porta USB, onde você pode conectar um modem 4G e configurar uma saída de internet alternativa e fazer inclusive o balanceamento das suas conexões. Aqui o plugzinho para fonte, certo? Esse é o cara. Bom, aqui na caixa, dá uma olhada, basicamente temos aqui fonte, um cabinho de rede, alguns parafusos para você justamente conectar aqui o suporte dele e também um manualzinho realizando algumas instruções. Bom, falando um pouquinho da performance desse equipamento, ele possui 250 MB de throughput de Firewall e 100 MB de throughput para VPN, recomendado para redes de médio porte. Com relação às funcionalidades, é o melhor da segurança em uma única caixa. Todo equipamento de segurança da família Meraki suporta diversos recursos, assim como Firewall e IPS integrado. Definições de ameaças e filtros exclusivos são atualizados constantemente pelo time da Cisco Meraki, garantindo assim uma proteção avançada contra as vulnerabilidades mais recentes. Controle e classificação de tráfego em camada 7. A engenharia de processamento de pacotes exclusiva da Cisco Meraki analisa o tráfego até a camada 7, usando métodos sofisticados para a identificação de usuários, conteúdo e aplicações de rede. Cada fluxo de rede é categorizado e as políticas de controle de acesso são aplicadas, por exemplo, bloqueando ou restringindo o Netflix e priorizando a videoconferência. Ao classificar o tráfego na camada 7, o Cisco Meraki controla aplicativos evasivos, criptografados e ponto a ponto, como o BitTorrent e também o Skype, que não podem ser controlados por firewalls tradicionais. Cisco AMP. Afinal, o que é AMP? Cisco Advanced Malware Protection. Cisco AMP é líder em soluções de proteção contra malware do mercado e, claro, está embarcado nesse equipamento aqui. Com um banco de dados com mais de 500 milhões de arquivos conhecidos e mais de 1,5 milhão de novas amostras de arquivos recebidos diariamente, o AMP oferece não apenas proteção global contra ameaças, mas também ampla visibilidade durante e após um ataque de malware. Failover e HA. Toda a linha MX da Meraki possui múltiplas camadas de redundância garantindo conectividade da WAN, disponibilidade de hardware e redundância contínua entre sites das filiais. Além da redundância de link utilizando um modem 4G na porta USB, é possível configurar uma segunda porta de rede WAN para conexão de diferentes provedores de internet. A linha provê redundância física entre hardwares, garantindo a integridade dos serviços do MX no nível do dispositivo, independentemente do modo de implantação. No caso de um MX ficar offline, um MX secundário assumirá automaticamente suas funções. O Meraki MX usa VRRP, Virtual Routing Redundancy Protocol, para que os dispositivos em redes não precisem de configuração ou intervenção adicional para começar a usar o MX sobressalente. E claro, também é suportado a redundância entre data centers, sendo possível configurar um pool de túneis a serem fechados definindo suas prioridades. SD-WAN. A linha Meraki MX possui SD-WAN sem a necessidade de licença adicional. A funcionalidade já está embarcada aqui. Para você que ainda não está muito familiarizado com essa nova tecnologia e que cada vez mais toma relevância em nosso mercado, a SD-WAN, em resumo, é o recurso que simplifica a operação e o gerenciamento, controlando como o tráfego é direcionado e priorizado em vários uplinks. Isso permite que sua rede se adapte de forma imediata e inteligente às mudanças nas condições de desempenho, garantindo a banda de tráfego sensível à latência como VoIP e serviços de ponto de venda. Bom pessoal, vamos dar uma olhada na interface gráfica do gerenciamento do MX64. Bom pessoal, para acessar a plataforma é muito simples, basta abrir o seu browser e digitar dashboard.meraki.com, tá?
vocês vão encontrar exatamente essa tela que eu estou exibindo. Se vocês não tiverem uma conta, vocês podem criar essa conta facilmente aqui nessa opção, Create an Account. Nós já temos uma conta, então vou realizar o nosso login. Feito isso, ele irá abrir as opções com as organizações que vocês têm configurado. Nesse momento eu tenho 2 organizações, posso criar quantas eu quiser. Vou clicar na organização do nosso laboratório, Merak 360 ScanSource, e vai abrir a tela de Dashboard. Essa primeira tela que está aparecendo no seu vídeo, ela já dá justamente uma visão geral, né? Do lado esquerdo mostra qual organização você está, qual é a rede que você está, no caso nós criamos uma rede específica para o Outbox, e ele já te dá a visão de quantos clientes tem na sua infraestrutura e inclusive já dá alguns dados bem interessantes de uso de aplicativos. Então, quanto eu estou utilizando, por exemplo, de dados como Apple.com, YouTube e outros serviços, mídias sociais, eu consigo ir vendo justamente esse detalhamento. É muito interessante. Bom, do lado esquerdo, vamos acessar a área de segurança, onde eu tenho esse firewall alocado nessa área. Como vocês podem ver, nós temos 2 sub-áreas, uma área de monitoramento, né, com as opções do status dos appliances, Security Center e tabela justamente de rotas, e do lado direito dele você tem as opções de configurações. Então você tem opções de configurações de VLANs, de DHCP Server, de Firewall, VPNs, no caso não só site to site como client to site, client VPN, Active Director, a parte de SD-WAN, Threat Protection, Content Filter, Access Control, Splash Page e também o Wireless Concentrator. Existem muitas facilidades aqui, mas esse vídeo, a ideia dele é só dar uma pincelada, né? Justamente mostrar para vocês alguns recursos. Então, vou clicar aqui na opção de Firewall, vocês vão conseguir visualizar o detalhamento do Firewall com relação às suas regras e o que nós podemos fazer. Então, vocês podem já criar algumas regras de camada 3, né? Então, definindo justamente qual é a política, se você quer permitir ou negar, qual é o protocolo, de onde para aonde e justamente o que vocês querem fazer, qual é a ação que vocês conseguem fazer. Você também consegue setar essas regras não só com a saída da WAN, mas também com a saída do modem 3G que vocês podem conectar como um link alternativo, tá? Vocês também podem realizar aqui pings, né, para poder fazer testes. E o interessante, com relação à camada 7, vocês conseguem adicionar regras de camada 7. Então, no exemplo que eu estou mostrando aqui, vocês, por exemplo, poderiam negar um determinado serviço listado numa dessas categorias. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em Game e escolher PlayStation, eu estou então negando e bloqueando qualquer tráfego da rede PlayStation, se for a sua necessidade para essa, no caso, se for a sua necessidade para este caso, né? Ele também suporta NAT, suporta outras regras aqui com relação aos IPs. Bom, outra parte bastante interessante dele é na área de SD-WAN. Como eu comentei no vídeo, SD-WAN, vocês não precisam ter nenhuma licença adicional. É muito legal, isso já está no equipamento, sem pagar nada a mais. Quais são as características e regras que vocês conseguem definir em SD-WAN? Primeiramente, da WAN 1 e da WAN 2, vocês têm o nível de detalhamento com relação à quantidade de banda que vocês querem permitir para cada link. Então é muito legal e vocês conseguem fazer isso de forma simples, geral, como é o caso, 250 megas, ou então definir uma banda diferente, tanto para up quanto para down. Vocês conseguem fazer isso na WAN 1, na WAN 2 e também na opção de celular. Tá? Vocês conseguem fazer aqui, por exemplo, alguns testes de conectividade, como é o caso. Vocês poderiam fazer um teste aqui de conectividade com o DNS do Google. Vocês também têm uma configuração de preferência, então vocês podem definir a preferência de qual WAN vocês podem utilizar, WAN 1 ou WAN 2, e você também pode habilitar o balanceamento de carga entre esses links.
nesse caso ele está desabilitado, né? Você também tem algumas configurações como preferências, né, de fluxo com relação a protocolo, da onde para aonde, né, vindo de um IP para um determinado IP, e qual seria o link preferido, né, que você poderia definir para esse tipo de aplicação, tá? Ele também tem SD-WAN Policy, você pode definir aqui uma política. Vou adicionar uma política aqui, por exemplo, na primeira opção ele deixa você definir o tipo de protocolo e também da onde para do remetente para qual destino, e aí vocês dizem se você justamente quer permitir ou bloquear, e ele tem uma lista muito grande aqui de categorias e subcategorias que vocês conseguem escolher, tá? Escolhendo, vocês definem o que vocês querem, no caso escolhendo a categoria, vocês definem o que vocês querem fazer, né? É muito legal porque você consegue realmente ter o controle de como a sua rede vai trabalhar, né? E como você consegue aproveitar da melhor forma os seus links, né? Feito isso, também vou dar uma passada aqui na área de filtros de conteúdo. Vocês também conseguem definir, né, justamente filtros de conteúdo e o que vocês querem fazer, né? Então é muito interessante. Bom, e também nós temos a opção do Global Bandwidth Limits, onde você pode definir um limite de banda por usuário, tá? Se vocês quiserem, vocês também conseguem clicar aqui em Details e definir o quanto de down e o quanto de up você quer definir para cada usuário, tá? Então realmente você tem um controle muito grande sobre como o seu equipamento, como a sua infraestrutura irá trabalhar com os links que você tem de opção, tá? Bom, voltando ao Appliance, se nós clicarmos aqui Appliance Status, vocês irão visualizar, né, o equipamento em si, qual é a porta que está ativa nesse momento. Nesse momento só tem a porta de internet, tá? E vocês têm já algumas visões, na verdade vocês têm uma visão de como está o uso da sua rede. Com relação aos uplinks, ele informa quais são os IPs utilizados na porta WAN, e se vocês quiserem adicionar uma nova porta WAN, ele pode converter a porta 4 na WAN 2, tá? Então vocês podem, como eu estou mostrando aqui, converter facilmente apenas com um clique, tá? DHCP, ele vai mostrar justamente quais são as configurações de DHCP existentes na rede, onde está localizado esse equipamento. E também tem essa seção Tools, onde vocês podem reputar o equipamento, vocês podem acionar esse Blink LEDs. Às vezes um consultor pode estar com dificuldades de encontrar esse equipamento no data center. Se você clicar em Blink LEDs, ele vai justamente começar a piscar todos os LEDs de todas as portas para que seja facilmente identificado. Muito show, não? Com isso finalizamos esse pequeno esboço que fizemos dos produtos da linha Cisco Meraki com gerenciamento 100% na nuvem. Ficou com alguma dúvida sobre as soluções? Deixe seus comentários aqui no vídeo, ou se preferir, envie um e-mail para ciscobrasil@scansource.com. Muito obrigado e até mais!